Para a reflexão de hoje à noite, eu quero ler Mateus, capítulo de número 17, verso de número 20. Mateus 17, 20, para nós refletirmos agora. Diz assim o texto sagrado: E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, algumas versões diz, por causa da sua pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, no começo do mês de setembro, eu conversei com os irmãos um pouquinho, baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 15, sobre os porquês e a fé na ressurreição. Quando explanei isso aos irmãos e refletimos sobre esse tema em um dos cultos quarta-fé, aqui em nossa igreja, recordo-me que disse aos irmãos que eu gosto de me auto-interpelar. E por interpelar, entendemos o confronto. Então, quando eu digo que eu gosto de me interpelar, eu estou querendo dizer que eu gosto de confrontar a mim mesmo. Interpelar significa esclarecimentos. Então, eu gosto de buscar esclarecimentos em mim mesmo, buscar em mim alguma alternativa sobre alguma atitude, sobre alguma fala. Então, eu fico me confrontando, buscando esclarecimentos. Interpelar é buscar respostas. Então eu continuo na arte de tentar encontrar resposta para alguns porquês, para alguns dilemas das coisas que acontecem na vida. E quando eu leio Mateus capítulo de número 17, verso de número 20, todas as vezes que li Mateus 17 e 20, eu o li apenas de uma única vertente, apenas por um único caminho de interpretação. Eu não busquei outros caminhos de interpretação de Mateus 17 e 20, apenas usei a mesma trajetória, a mesma lente, o mesmo caminho, a mesma vertente para tentar entender Mateus capítulo de número 17 e 20. E aí então eu percebi que o mesmo caminho que usei, a mesma lente que usei para interpretar Mateus 17 e 20, eu também usei para interpretar outros versículos, como por exemplo, em Mateus capítulo de número 8, verso de número 23 em diante, nós temos uma narrativa, a narrativa em que vamos encontrar os discípulos e Jesus em um barco, em um mar, e ali naquele mar há uma tempestade. Jesus, ele está dormindo, então os discípulos assustados chegam em Jesus, conversam com Jesus e diz: mas o senhor não vai acordar não? Não se te dá que morramos? Então Jesus, no verso de número 26, se levanta, vira para os discípulos e diz assim: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A mesma lente, o mesmo caminho, a mesma vertente que usei para interpretar Mateus 17 e 20, usei para interpretar Mateus 8, 26 e usei para interpretar Mateus 14, 31, onde encontramos uma outra narrativa. De novo uma situação de um barco, discípulos em um barco, tempestade no mar, só que agora Jesus está andando sobre o mar, e quando Jesus se aproxima da embarcação onde os discípulos ali estavam, agora nós vamos ver Pedro então dizendo: se o Senhor é o Senhor que está dizendo que é o Senhor, então pede para eu ir até o Senhor. E aí Jesus vira para Pedro e diz: vem. E Pedro começa a andar no mar também. Aí nós sabemos a narrativa, sabemos do enredo. Pedro começa a afundar. Então Jesus, no verso de número 31, diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? A mesma lente, o mesmo caminho, a mesma vertente que usei para entender Mateus 17 e 20, Mateus 8, 26, Mateus 14, 31, também usei para interpretar Mateus 6, 30, onde este capítulo está inserido dentro do Sermão da Montanha. E o que é o Sermão da Montanha, senão a interpretação de Jesus da lei de Moisés?
Então perceba o paralelo que nós temos com o Velho Testamento. Moisés sobe ao monte, Jesus sobe ao monte, por isso o sermão da montanha. Moisés é um mediador, Jesus é um mediador. Moisés é um legislador, porque ele traz a lei quando ele está no monte. Jesus subindo ao monte, ele também traz a lei. Que lei? A lei que você e eu conhecemos como o Evangelho. Este Evangelho é uma nova doutrina. Este Evangelho é a interpretação da lei por parte de Jesus. Então Jesus, ele vai dizer no verso 30 de Mateus 6: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então perceba, em todos esses versículos que nós acabamos de fazer menção, nós vamos ver que em todos eles existe uma circunstância que exigiu fé. Seja na expulsão do demônio, seja Jesus dormindo em meio à tempestade, seja andar sobre o mar, ou seja receber até uma nova doutrina, algo que você não está acostumado, e de repente então ali a religiosidade cai como escamas dos teus olhos. A princípio você acha aquilo estranho, a princípio você acha aquilo desafiador. É o que Jesus está fazendo quando ele traz no Sermão da Montanha o seu Evangelho. Então em todas as passagens que lemos, existe uma circunstância que exige fé. Em todas as passagens que vemos Jesus repreendendo os discípulos, os apóstolos. Algumas repreensões, elas foram diretas, foram expositivas, outras estão subentendidas. Jesus está dizendo para aqueles discípulos: por que vocês estão temendo? Por que vocês estão tão desesperançosos em relação às coisas da vida? Por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês estão duvidando? São repreensões que Jesus está fazendo nos versos que lemos. Percebi ainda que nos versos que lemos, em todos eles nós encontramos uma expressão: pouca fé. Homens de pequena fé, homens de pouca fé. Por isso que repito, quando li Mateus 17, 20, eu encontrei um caminho de interpretação, uma vertente. Coloquei nos meus olhos apenas a lente de uma única interpretação e percebi que outros versículos eu interpretava do mesmo jeito. E a minha primeira impressão, quando eu li Mateus 17, 20 e os demais versos, era que quando Jesus usava o termo pouca fé, eu acreditava que Jesus estava falando da fé através de um elemento quantitativo, ou seja, a relação, o ensinamento que Jesus está trazendo. Essa foi a primeira instância, a minha primeira interpretação destes versos. Quando Jesus usa o termo pouca fé, me parece que ele está falando em quantidade, como se você e eu fôssemos um copo, onde neste copo que eu estou colocando água, nessa caneca onde eu coloco água, a água seria a fé. Então, conforme eu vou colocando mais água, mais teor, mais conteúdo desta água haverá nessa caneca. Então é mais ou menos assim. Tenta imaginar você um copo, quando falamos de fé no sentido de quantidade, e a fé como um líquido. Então você começou a sua caminhada de fé, a fé está no teu pé. Mas aí você ouve o pastor Rodrigo falar que tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, vir aos cultos de quarta, domingo e etc. Então você começou a orar na sua casa, agora a tua fé subiu um pouquinho e foi para o tornozelo. Aí você começou a ler a Bíblia e a fé subiu um pouquinho e chegou na canela. Mas aí você veio no culto de quarta-feira e a fé subiu mais um pouquinho e chegou aos joelhos. Então você virou a noite em vigília, agora a fé chegou na cintura. Até que chega um momento em que você resolve jejuar por 40 dias. Então você mergulhou em fé. Perceba que isso, ou essa ideia, ou essa ilusão, traz consigo a ideia da fé no sentido de quantidade. Do mesmo jeito que se você faltar na quarta-feira, você se esfriou, a fé diminuiu um pouquinho.
Se você não lê a Bíblia em momento nenhum, essa fé vai caindo ainda mais, como se a fé ela fosse um elemento ou um fenômeno de elasticidade, que você estica e volta, aumenta e retrai. Como se fosse um termômetro, aumentou a temperatura, diminuiu a temperatura. Então, quando tu está mais fervoroso, a fé sobe. Quando tu está meio tristonho, a fé cai. Este seria o sentido ou o significado quantitativo do termo onde eu usei a lente da interpretação da quantidade. A primeira instância foi assim que eu vi. Entretanto, baseado em uma experiência recente, eu comecei a me interpelar. Algo que aconteceu comigo recentemente, eu me interpelei, então eu fui me confrontar. Lembrei desses versos, lembrei desses versículos, então eu comecei a me perguntar, será que é isso mesmo que Jesus está querendo dizer? Será que Jesus está tratando a fé como se fosse um elemento quantitativo? Será que Jesus está tratando a fé como se fosse quantidade? Será que Jesus realmente está querendo dizer que a fé pode aumentar? Ou a fé ela pode diminuir? E baseado então novamente na leitura, relendo esses versos, eu percebi uma possibilidade de uma nova interpretação. Será que Jesus então, em vez de estar falando sobre uma fé quantitativa, será que Jesus não está falando sobre uma fé de consistência? Foi onde então eu percebi que ao ler esses versículos, Jesus não está tratando a fé como uma fé diminuta. E o que é uma fé diminuta? Uma fé diminuta é uma fé de pequenas dimensões. Uma fé diminuta é uma fé ínfima, irrelevante. Uma fé diminuta é uma fé mínima. Uma fé diminuta é uma fé microscópica. Uma fé diminuta é uma fé em pequena quantidade. Uma fé diminuta é uma fé de porção reduzida. Uma fé diminuta é uma fé pouco provável de existência e de crescimento. Uma fé diminuta é uma fé escassa. E ao ler os versos novamente, eu percebi que Jesus não está tratando a fé no sentido quantitativo, quantidade, ou até mesmo no sentido da diminuta, mas sim consistência. E o que seria uma fé em consistência? Uma fé em consistência é uma fé coerente. Uma fé em consistência é uma fé resistente. Uma fé consistente é uma fé firme. Ela não oscila. Ela não fica tutibeando, balançando para lá e para cá. Pessoas que abandonam o barco a qualquer momento. Namorado deixou? Larga Deus. Perdeu o emprego? Larga a Deus. Não tem o chocolate que tanto quer comer, não consegue comprar, larga a Deus. Inconsistente, esse tipo de fé inconsistente é uma fé em quantidade, é uma fé quantitativa. A fé em consistência ela é firme, como Elias, por exemplo, onde ele não tutibeou se é Baal que é Deus ou se é Deus. Simplesmente ele faz um desafio. Vamos me encontrar lá no monte. Eu quero todo mundo lá, todos os profetas de Azerá, todos os profetas de Baal. E eu vou mostrar para vocês quem é que é Deus. Elias tira um sarro dos profetas de Baal, dos profetas de Azerá. Elias manda jogar água sobre o altar para provar que era Deus. Isto é, uma fé consistente, uma fé com firmeza, uma fé resistente. Lembra de Paulo? Jesus aparece para ele na embarcação e diz assim, o barco vai quebrar todinho. Mas ninguém vai morrer, fica de boa. Tenta imaginar você num cruzeiro romântico com a sua esposa, completando aí alguns anos de casado. E Jesus aparece para você na primeira noite e fala, esse Titanic vai afundar. E aí você fala, Jesus, não podia ser outro, não? Eu estou comemorando 25 anos, Jesus, você sabe que a luta é grande.
E eu estou comemorando 25 anos, você não poderia fazer outro, afundar não? Tenta imaginar como você reagiria. E Jesus aparece para Paulo e diz, vai afundar, mas ninguém vai se perder. Beleza. Paulo avisa os caras, se prepara, vai afundar. Vai para uma ilha, ele vai fazer fogueira, e aí no meio da fogueira tem uma cobra, uma víbora pica ele. Paulo pega a víbora que era venenosa, que todos os habitantes da ilha tinham medo, ele chacoalha e joga ela no fogo e falou assim, tá de boa, não aconteceu nada não, e de fato não aconteceu nada. Fé consistente é diferente de uma fé quantitativa. Lembra de Estevão? Foi julgado, foi condenado, foi apedrejado, e mesmo sendo apedrejado, em nenhum momento vacilou, em nenhum momento titubeou, em nenhum momento duvidou, pelo contrário, Senhor meu Deus, e recebendo as pedradas no corpo, eu penso ao Senhor, eles não sabem de nada, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Fé consistente é uma fé firme. Fé consistente é uma fé densa, e por densidade estamos falando de alto volume, ao mesmo tempo de rigidez. Fé em consistência é uma fé que transmite credibilidade. Eu te pergunto, se tu conversar com alguém hoje, tu encanta com a tua fé? Se você for aconselhar hoje, tu consegue tirar alguém do lamaçal, do poço, da tristeza, você consegue a tua fé. Ela é atrativa? Como está a tua fé? Uma fé consistente traz credibilidade. Uma fé consistente, ela é estável. Uma fé consistente, ela não possui contradições. Ou seja, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês confiam realmente nesse Deus aí? Então aumenta 7 vezes mais a fornalha aí. E os caras continuam de boa. Ele tem poder para nos livrar, e se não quiser livrar também está de boa. E jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Fé consistente. Pedro, você vai morrer amanhã. Já matamos Tiago. Agora é a tua vez, já era, tua cabeça vai rolar. E no entanto, na prisão, Pedro dorme. Fé consistente. E quando eu falo de uma fé consistente, ao mesmo tempo estou falando de uma fé madura. Presta atenção assim, irmãos. Imagina comigo, a caminhada da peregrinação de fé, da vida, é como se fosse uma escada, onde você tem que subir degrau por degrau, e não adianta tentar pular o degrau, que na vida você não vai conseguir pular o degrau. Não dá para pular degrau, não dá para pular etapas da vida. Na vida você vai ter que passar por cada degrau, é um passo de cada vez. Então você está no primeiro degrau, e logo ali então Deus te dá fé, você tem fé. O segundo degrau, você vai perceber que a fé continuou a mesma, mas você vai começar agora a passar por adversidades, passar por problemas, coisas da vida começarão a vir sobre a tua vida no segundo degrau. E aí então você percebe que cada degrau que você está subindo, Jesus está do teu lado. E cada degrau que você vai subindo, a fé é uma só, e Jesus vai te ajudando a vencer aquela adversidade. Só que quando você sai de um degrau para o outro, e poderíamos colocar cada degrau como um nível, quando você sai de um nível para o outro, você vai perceber que aquela mesma fé do primeiro degrau, agora ela não está maior na quantidade, mas ela está mais robusta, ela está mais fortalecida, ela está mais resistente, ela está mais rígida, ela está mais densa, ela está mais estável, porque no degrau passado da vida, você enfrentou algumas adversidades e percebeu Jesus nela. Agora no próximo, onde as adversidades elas são maiores, com mais dificuldades, com mais intensidade, você vai perceber que vai ser fácil passar, bem, entre aspas, vai ser dificultoso, mas você irá passar, mas a sua fé agora está mais resistente, mais firme. Isso é uma fé consistente. Então
Então perceba, a fé não aumenta, a fé não diminui, a fé é uma só, mas a fé pode ser desenvolvida e a fé pode ser amadurecida. Isso é fé consistente. A vida dos apóstolos foi uma vida marcada por adversidades. Entretanto, quando houve momentos dos apóstolos, eles demonstrarem uma fé consistente, uma fé amadurecida, desenvolvida, eles não demonstraram. Pensa bem. Os apóstolos viveram com Jesus, alguns dizem 3 anos. Andaram com Jesus, comeram com Jesus, dormiram com Jesus, ouviram Jesus ensinar as mais belas e lindas histórias, os mais belos e profundos ensinamentos. Viram Jesus curar as diferentes e as mais diversas moléstias do corpo físico. Viram Jesus ressuscitar morto. Viram Jesus multiplicar pães e peixes. E quando esses discípulos subiam a escada da vida, a cada nível, com Jesus ao lado, supõe-se que a fé desses discípulos deveriam estar madura, deveriam estar em desenvolvimento, deveriam estar melhor, mais rígida, resistente, só que não. Todas as vezes que esses discípulos, eles foram mostrar a fé, fraquejaram. E aí Jesus diz para eles o que você e eu nós lemos: homens de pouca fé. Em outras palavras, quando Jesus está dizendo homens de pouca fé, Ele está dizendo homens de uma fé de má qualidade. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Às vezes estamos vivendo uma fé de má qualidade pelo tempo de fé que temos. Repito, frase instagramável. Às vezes estamos vivendo uma qualidade de fé, uma má qualidade de fé baseado no tempo de fé que temos. Então eu te pergunto, quanto tempo de crente tu tem? Pelo tanto de tempo de crente que tu tem, pelo tanto de vezes que você já veio no culto fé, pelo tanto de vezes que você já veio no culto de domingo, no culto da noite, no Shine e tantos outros, aqui em outro lugar, tantos pastores e pregadores que tu ouviu em podcast, no YouTube, tantas outras coisas aí que tu, inclusive, tu reposta, e ainda ter uma fé de má qualidade? Ainda ter uma fé instável, não densa, fraca. Voltando aos exemplos dos discípulos, é como se eles estivessem no degrau ou no nível 10 da escada da vida, andando ao lado de Jesus, mas cometendo a atitude de quem está no degrau de número 2. No nível 2, vacilando e errando no nível 2. Aí todas as vezes que Jesus via que a fé deles ainda era de má qualidade, não desenvolvida, Jesus virava para eles e diz: homens de pouca fé, ainda não estão amadurecidos. Tanto que Jesus vira para Pedro e diz assim: quando você se converter, quando você amadurecer, quando você enrijecer, quando você aprender de verdade, você vai conseguir fazer as coisas de modo melhor. Você vai ser melhor. E por que eu estou falando isso? Que recentemente Daniela e eu vivemos uma experiência que me deixou muito aflito, ao mesmo tempo que a mesma experiência deixou ela alegre e deixou eu triste. A mesma experiência que deixou ela contente me deixou aflituoso, angustiado. Pois estávamos olhando para o mesmo objeto por pontos de vista diferentes. E o ponto de vista a qual ela olhava deixava ela contente. E o ponto de vista a qual eu olhava me deixava aquele objeto triste. Então eu fui compartilhar com ela.
Aí foi onde então ela, em poucas palavras, entretanto sábias palavras e simples palavras sábias, ela me disse: Mo, assim como nós superamos todas as outras coisas, nós vamos superar isso também. E quando ela falou isso, é como se uma chave virasse no meu cérebro, e eu comecei a lembrar de todos esses versículos, e foi onde eu comecei a me interpelar, conforme eu comecei a falar aqui com os irmãos, se é sobre quantidade ou consistência que Jesus está falando. E quando eu percebi Deus falar através da boca da minha esposa, eu me imaginei nessa escala da vida real, em um degrau que eu não sei qual, e Jesus do meu lado, e ele olhando para mim: negão, Rodrigo, homem de pouca fé, você se esqueceu dos degraus passados? De tudo que você já viveu? A gente é assim. A gente se esquece de todas as experiências de milagres que Deus permitiu a gente viver e fraquejamos na fé. Então, como é que eu tenho orado? Eu tenho orado para que a nossa fé não seja de má qualidade, mas de boa qualidade. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem voltar a essa terra, encontrará fé. Se Jesus voltasse hoje, como é que está a sua fé? Se passasse pelo crivo, pelo ISO 9000 e não sei o quê, será que a sua fé receberia um selo de qualidade? Eu confesso que a primeira instância de interpretação de tais versículos que citei, eu tinha até poucos dias atrás, até o fato de me interpelar. Então eu tenho começado a orar para que a minha fé, ela seja uma fé de boa qualidade. Convido você a orar para que a sua fé seja coerente, consistente, firme, porque não sabemos o dia de amanhã. O que não podemos é ser imaturos e subirmos os degraus da vida, da peregrinação de fé, e chegar em um determinado degrau e acreditar e viver como se tivessem degraus menores, cometendo erros de imaturos, como Paulo corrigindo aos coríntios: vocês são carnais, ainda são crianças, queria dar um alimento mais sólido, mas não posso dar. Vocês ainda estão bebendo leite. Então, quando o Filho do Homem voltar, achará fé boa? Se tivermos uma fé consistente, disse Jesus, que nada nos será impossível. Então, que a nossa fé seja consistente, coerente, firme, densa. Lembra de tudo aquilo que o Espírito Santo já permitiu você viver. Erga a sua cabeça, pois aquele que começou a boa obra, ele é fiel para chegar até o fim. A Bíblia diz que dele é o querer e dele é o efetuar. Você ficar abandonando o barco por qualquer coisa demonstra que você é imaturo, criança, uma fé fraca, instável. Então permita a tua fé se fortalecer e se tornar robusta. Que Deus os abençoe.